que a o país mais complicado para servir na Europa é Portugal. Alguns Uhum. missionários de Portugal que dizem isso, o que acaba ficando, um pouco, como eu posso dizer, estranho de nós brasileiros entendermos, reconhecermos isso, porque muitos brasileiros, principalmente os brasileiros que ainda não chegaram em Portugal, acreditam: "Puxa, se eu é melhor eu ir para Portugal porque é mais fácil, Uhum. tudo é mais fácil comparado com os outros países, porque eu só sei o idioma português, então vai ser muito mais fácil eu me adaptar em Portugal". Mas alguns missionários falam que não, que o mais difícil é Portugal. Você poderia dar sua percepção quanto a isso? É uma boa, é um bom comentário, obrigado. Eu concordo com os outros pastores e missionários. Eu não sei se eu posso afirmar que é o mais difícil da Europa, porque eu nunca trabalhei em outros países, apesar de já ter visitado outras realidades, mas eu posso dizer sim que é complicado, e é complicado por uma série de razões. O catolicismo ele reina cá em Portugal praticamente desde a sua fundação, e o país já vai lá fazer quase 900 anos, portanto são 800 a 900 anos de catolicismo enraizado, especialmente até mesmo quando houve a ditadura militar, que caiu agora em 74, ou seja, fazem relativamente poucos anos. Mesmo durante a ditadura, a Igreja Católica e a ditadura militar andavam também de mãos dadas. Ah, não sei se como uma forma de tentar controlar o povo, mas a religião ela sempre teve, a religião católica sempre teve muito enraizada. Uhum. E eu não quero colocar aqui os católicos como sendo o mal da fita, porque eu conheço muitos católicos e creio que Cristo também está a agir em todos os meios, não é? Há católicos que também são salvos. Mas aquilo que eu quero dizer com isso é muito mais o que infelizmente acontece, infelizmente, é a religiosidade que está ligada a religiosidade católica, não vou dizer a religião, mas a religiosidade, e por religiosidade eu quero dizer aquele esforço do ser humano que tem de tentar ganhar a sua própria salvação, ao invés de confiar única, exclusivamente e plenamente na graça de Deus como sendo o nosso, ah, a nossa, para a nossa salvação, não é? Portanto, eu creio que essa, essa religiosidade que a Igreja Católica acaba por passar, infelizmente acaba por fazer as pessoas afastando-se muitas vezes de Deus, e, e como isso está tão enraizado na cultura católica, na cultura portuguesa, por exemplo, até mesmo a reforma protestante quase que não chegou cá em É verdade. Portugal. É interessante notar essa dinâmica. Ah, eu ouvi uma vez o pastor Tiago Cavaco ah, comentar isso comigo, ele a dizer, olha, reforma protestante quase que nunca chegou cá em Portugal, porque por causa dessa dureza, essa firmeza em relação à cultura. Então, nós podemos dizer que, da mesma forma que nós vemos o, os países árabes como muçulmanos, ou seja, você sabe que um árabe vai ser muçulmano, você nem pensa, né? A cultura está ligada à religião, é algo que anda lado a lado. Os portugueses veem-se da mesma forma, ser português significa ser católico, portanto, essas coisas também andam de lado a lado. Ou seja, esses fatores históricos, então, do facto do catolicismo ter estado tão ligado à cultura portuguesa e faz então com que seja muito difícil essa mudança de percepção, essa mudança de cultura, essa mudança de paradigma relativamente em comparação com o evangelho, não é? Uhum. Portanto, talvez essa colocaria como sendo uma das razões pelas quais é difícil partilhar o evangelho aqui em Portugal, porque uma das razões pela qual seja um país tão duro de viver, não viver, mas pregar A o evangelho. questão,
É porque a questão da contra-reforma funcionou muito bem em Portugal. Então, como em outros países, não teve uma aderência talvez tão forte como Portugal. Em Portugal, e até mesmo quando as pessoas aprendem na Igreja Católica que a religião evangélica é uma heresia. Lutero era um herege, né? Que nós somos uma seita. Então, por isso que às vezes a gente identifica quando as pessoas falam assim, essa é a seita dos brasileiros em Portugal. Porque é aquilo que a Igreja Católica ensinou durante tanto tempo. Né? O Lutero é um herege e tudo aquilo que vem da Reforma Protestante é uma seita. Então, por isso que é a seita dos brasileiros. Tem tantos brasileiros, tantas igrejas brasileiras ou de estrangeiros. Né? Aí a gente olhando para a história, é interessante, isso começa a fazer sentido o discurso das pessoas. Então, é interessante isso que você está dizendo já, a questão mesmo dessa resistência, dessa barreira. Ele já tem uma predisposição a não nos aceitar, porque culturalmente, tipo assim, a minha cultura é uma cultura católica, então não faz sentido mudar. Até mesmo nós vemos que as mudanças aqui são muito difíceis. Né? As pessoas têm dificuldade de mudar, elas preferem ter as mesmas coisas durante muito tempo. Né? Nós temos uma facilidade de mudança no Brasil muito grande, nós mudamos muitas coisas, trocamos as coisas, tem pessoas que mudam os móveis tantas vezes durante a vida, tem pessoas que têm os mesmos móveis, e são os móveis que foram dos pais, que foram dos avós, e para eles isso é muito valioso. E para nós, não. Para nós é valioso ter aquilo que é da moda, né? Ter aquilo que é mais moderno. Então, assim, a gente precisa realmente entender a cultura, como eles pensam e como para eles a história é importante. Né? Como a pessoa com menos nível de grau escolar tem um conhecimento de história muito mais profundo do que, às vezes, pessoas que estão no Brasil, que a gente está preocupado com tantas outras coisas, né? E as pessoas tem esse nível de conhecimento básico da história, e isso tudo faz sentido. Né? E se a gente não entende isso, nos dificulta perceber a cultura e o pensamento das pessoas.